O amasso do Flamengo do Chelsea e a forte entrevista do Renato Gaúcho na véspera do segundo jogo do Fluminense no Mundial são os assuntos do vídeo de hoje. Like, se inscreve, ativa o sininho nesse sábado rumo a 370 mil inscritos por aqui. Continua valendo a promoção para você que é inscrito no nosso canal e que vai aprender inglês com o método BWay. 5 camisas oficiais nós vamos sortear para todo mundo que entrar no método BWay no meu link, na descrição e no comentário fixado. Ganhou o sorteio? Diz pra gente qual é o time que você quer a camisa, que a gente manda bonito pra você. Imagina, aprender inglês, mudar a vida, mudar a carreira, né, dar um salto definitivo, pagar R$29 por mês pelo método mais bem avaliado da internet. Pô, isso aí é brincadeira de barato. E ainda vestir o manto, coisa linda, para você que é inscrito no canal. Então aproveita, link na descrição e no comentário fixado. É um bom presente para você dar para alguém. Aliás, falar em presente, deixa eu agradecer a galera do Motorrádio. Olha, eu sou do rádio, como vocês sabem, apaixonado pelo rádio, comecei a carreira no rádio e sigo um louco por esse veículo aqui. E um dia lá no Tsola 10, a gente estava explicando como era antigamente essa tradição no futebol de se premiar o melhor em campo com o Motorrádio. Quem viveu essa época sabe do que eu estou falando. E a galera lá da Motorrádio viu e de maneira muito gentil me presenteou com um modelo do Motorrádio, recuperando, resgatando essa tradição. Esse aqui foi meu rádio da infância, né? Teve um período que a marca se chamou Motobras e agora eles voltaram, né, a usar o Motorrádio e isso aqui fez companhia na minha infância, na minha adolescência, era o radinho que ficava ali do ladinho da cama, às vezes até embaixo do travesseiro. Obrigado, pessoal da Motorrádio. Tá chegando até Dia dos Pais aí daqui a pouco, é um bom presente pra você dar pro seu paizão, de repente, pro seu vozão aí, muito legal. Eu sou louco, isso aqui vai me acompanhar pela casa, pode ter certeza. Obrigado, Motorrádio, valeu! Deixa eu começar falando aqui dessa vitória do Flamengo. Eu vou mostrar números do Flash Score e eu vou dizer para vocês inicialmente, tá? O que aconteceu ontem foi um amasso. Botafogo e Flamengo ganharam dos europeus com diferentes propostas, porque os dois têm estilos diferentes, né? Tem trabalhos diferentes, conduções diferentes, e porque os adversários também, né, no caso do Botafogo principalmente, o Paris Saint-Germain exigia uma proposta muito específica para derrotá-lo. Então, o que o Flamengo fez ontem contra o Chelsea? É o que eu tô batendo desde o início do trabalho do Felipe Luiz. Todo vídeo do Flamengo eu falo a mesma coisa. O Flamengo preserva o DNA do Felipe Luiz, independentemente do adversário, da competição e da situação. Vai jogar na altitude, vai pegar o Bolívar, ele joga do mesmo jeito. Vai pegar o Esperance, ele joga do mesmo jeito. Vai pegar o Palmeiras no Aliança, ele joga do mesmo jeito. Vai pegar o Juventude no Maracanã, ele joga do mesmo jeito. Vai pegar o Chelsea no Mundial, ele joga do mesmo jeito. O Flamengo joga do mesmo jeito. O juiz apita um jogo do Flamengo, começou. Você já sabe exatamente o que você vai esperar. O Flamengo fazendo pressão alta, o Flamengo não se intimidando, o Flamengo tentando ser o protagonista do jogo, o Flamengo já tentando criar as primeiras oportunidades e colocar ali a sua identidade diante do adversário. Esse é o Flamengo do Felipe Luiz. O grande ponto é que nem sempre o Flamengo conseguiu traduzir esse volume em placar. Às vezes demorou muito a sair o gol, às vezes sequer saiu, às vezes a vitória nem veio, mas o DNA é esse. Aí você vai discutir os caminhos de execução, que vão depender de uma série de fatores, de individualidades, de encaixes, de resposta do adversário, mas o jeito do Felipe Luiz jogar é esse, Vamos mostrar os números então do Flash Score? Dá uma olhada aí nas estatísticas, ó. O Flamengo teve mais posse de bola que o Chelsea, finalizou mais do que o Chelsea. Das 13 finalizações do Flamengo, 9 delas foram no alvo. Olha o índice de acerto, de precisão do Flamengo, né, nas finalizações. Muito mais bolas no alvo do que o Chelsea, que acertou 4 de 11 no alvo. Então, nesse quesito, o aproveitamento do Flamengo também foi muito melhor. No Flash Score, uma grande cobertura da Copa do Mundo de Clubes. Baixa agora o app aí, tá? Eu uso para as minhas análises, você usa para torcer pelo seu time. Link na descrição. Baixando nesse link, você dá uma moralzona pro pai. Ou então você vai na lojinha da Apple, na lojinha do Android, procura pelo Flash Score e baixa agora. A galera tá mobilizada nesse Mundial aí para trazer estatística, placar ao vivo, classificação ao vivo e tudo mais no Flash Score. É o app que eu tenho te indicado. Primeiro tempo, o Chelsea me pareceu um time pilhado, bastante pilhado.
O Chelsea abre o placar num lance de muito azar, assim. Vamos usar o português rasgado, o famoso gol cagado do Chelsea, né? Um azar do Wesley, ele vai chutar, a bola bate do pulgar, volta, bate dele de novo, aí o Pedro Neto vai embora cara a cara e faz o gol do Chelsea. Mas o Flamengo vai pro intervalo melhor do que o Chelsea, vai perdendo. Mas o primeiro tempo do Flamengo já tinha sido superior. Agora, o segundo tempo, meu amigo, vou até pegar o recorte específico dos dados do segundo tempo. Das 13 finalizações do Flamengo no jogo, 8 foram no segundo tempo. Das 9 bolas que o Flamengo mandou no alvo do Chelsea, 5 foram no segundo tempo. Das 4 chances claras, pelos critérios do flash score que o Flamengo teve no jogo, as 4 foram no segundo tempo. Então, o segundo tempo é amasso, é atropelo para cima do Chelsea. E com o fator Felipe Luiz pesando. E é o que a gente fala de treinadores que têm na mão o elenco. E eu tenho dito muito isso sobre o Abel Ferreira, né? É o cara que muda o time e os caras entram e dão a vitória. Aconteceu contra o Porto. O Felipe Luiz faz isso no Flamengo com muito menos tempo de trabalho. O trabalho do Felipe Luiz não tem 1 ano, do Abel já tem 4 anos e meio. Do Felipe Luiz não tem 1 ano. Claro que ele jogou com alguns jogadores aí, né? Ele conhece esse elenco, ele conhece o clube. Ele não chegou em outubro do ano passado ao Flamengo. Ele já tem uma história recente no Flamengo e com alguns desses atletas. Mas você percebe, né? Como o Felipe Luiz tem o controle, o domínio da situação. E aí ele põe o Bruno Henrique, que é o cara do jogo, com um gol e uma assistência. Ele põe o Alacian, primeiro toque na bola, primeira participação do moleque na bola, faz o gol que determina a vitória do Flamengo. Um baile. O Flamengo passou por cima do Chelsea no segundo tempo, do 4º colocado da Premier League, do campeão da Conference League. E tendo que buscar uma virada, o que desafia o teu controle emocional, é um Mundial de Clubes, você sai atrás contra um time europeu, né, com toda aquela pressão, você vai lá, vindo de um segundo tempo muito oscilante contra o Esperance, você vai lá e busca a virada. E essa eu acho que é a melhor notícia que o Flamengo deixa do jogo de ontem. Uma das boas notícias, né? Foram tantas. Porque ontem o time não oscilou. Isso aconteceu em alguns momentos na temporada. Ontem não. Contra o Esperance, o Flamengo volta mal para o segundo tempo. Volta disperso. E aí pode ser uma questão de foco, concentração, peso do adversário, né? Abordagem, que é um termo que eu uso muito. Ontem não, no jogo de ontem, no segundo jogo do Mundial, não. O Flamengo foi intenso do início ao fim e ele até melhora a sua produção no segundo tempo, vindo de um bom primeiro tempo. Não é que ele jogou mal o primeiro tempo, aí pum, deu um salto do segundo. Ele já tinha feito um bom primeiro tempo. Então essa é uma grande notícia. E eu falava no vídeo, teve um vídeo aí numa prorrogação que eu fiz na TNT, que a galera fez o corte, o Chelsea não é nenhum bicho-papão. E não era mesmo, o bicho-papão ontem quem se mostrou foi o Flamengo. Sem dúvida. O Chelsea olhou e falou, realmente, Flamengo marcando com linha alta, Flamengo fazendo pressão na saída de bola dos caras e o Chelsea sem conseguir sair disso. Felipe Luiz falou na véspera do jogo que ia jogar do mesmo jeito. Preservar as características do time, não ia alterar nada porque era um time do Big Six da Premier League que estava do outro lado. E foi exatamente isso que o Flamengo fez. O Flamengo se impôs diante do Chelsea desde a saída de bola, desde o começo do jogo. E por isso foi vencedor do jogo e por isso teve forças para fazer a virada. Bom, grande vitória, classificação antecipada. O Flamengo vai com moral, evidentemente, para as oitavas de final. Eu mantenho o que imaginava antes do início da competição. Toda vez que me perguntavam sobre os brasileiros, qual brasileiro você acha que vai mais longe no Mundial? Eu acho que o Flamengo tem ferramentas a mais do que Palmeiras, do que Botafogo, do que Fluminense. Acho que é um elenco mais rico de opções. Tem um treinador que implantou essa filosofia agressiva de jogar e eu acho que isso tem dado muito certo. Ainda mais nesse contexto de Mundial, da maneira como os europeus estão vindo, com temperatura alta, aquela coisa, todas aquelas circunstâncias que entram, eu acho que o estilo de jogo do Flamengo é amplamente favorável para ele, né, a ele, diante do contexto que a gente tem nesse Mundial de Clubes. O Flamengo terminou o jogo fisicamente, parecia muito bem, botou esse ritmo, essa pressão, essa intensidade, e os europeus, aí vou entrar no tema do Renato Gaúcho daqui a pouquinho.
Evidentemente que eles não estão nesse nível físico aí, azar deles. Quando o brasileiro tinha que jogar o Mundial no fim do ano, ninguém estava preocupado, ninguém tinha pena do brasileiro. Coitados, eles estão vindo de... Flamengo fez, ano passado, 74 jogos. Eu tinha visto esse número ontem, acho que foi por aí. Se não foram exatamente 74, foi por aí. Mais de 70 jogos na temporada. Se o Flamengo tivesse chegado no fim do ano no Intercontinental para pegar o Pachuca, o Real Madrid, tivesse tomado um pau, ninguém ia ter pena. Pelo contrário, a galera ia fazer um monte de meme, né? A galera adora os memes. Ah, é desculpa porque chegou cansado. Agora a gente vai ter dó dos caras. Não, vamos entregar a vitória aqui pro coitado do sul-americano que, puxa vida, né? Jogou até dezembro, chegou em cima da hora. Ninguém teve pena. Nós vamos ter por quê? Então que o Flamengo use isso a seu favor. O fato de estar no meio da temporada, de conseguir colocar essa intensidade, de não terminar o jogo com a língua de fora. Se o Chelsea terminou, problema dele. Se o Porto terminou contra o Palmeiras na primeira rodada, problema dele. Enfim, Flamengo, inclusive, olhando para esse aspecto físico, pode se dar até ao luxo de poupar jogador contra o Los Angeles, né? Segura um pouquinho, dá uma olhada nos exames, no secar, vê quem está mais desgastado, dá uma descansada. De repente é um jogo bom para você botar o Pedro, para ele recuperar essa confiança, esse ritmo. O Pedro que ontem não começou jogando, e eu acho que isso é sintomático. Se você pegar os dois jogos mais importantes do Flamengo nesses últimos meses aí, Palmeiras no Allianz Parque e Chelsea no Mundial, o Flamengo começou com o Bruno Henrique no jogo contra o Palmeiras, e ontem o Bruno Henrique vem no segundo tempo, quer dizer, ele não começa com o Pedro em nenhum desses dois jogos que eu citei aqui. Eu acho que isso é importante, assim, para a gente ter uma leitura do que pensa o Felipe Luiz. Ontem ele começou com o Plata, né? Para fazer essa pressão, essa mordida, jogador de mais velocidade. Acho que o jogo de terça é importante para o Pedro. Muito importante para o Pedro começar jogando. Eu acho que o Felipe Luiz pode seguir esse caminho, dar essa confiança, porque eu continuo entendendo que depois de 2 meses e meio da volta, eu não vou cobrar o Pedro voando, nem vou cobrar irresponsabilidade do Felipe Luiz para escalar sem condição. Inclusive, fiz vídeos aqui aplaudindo o Felipe Luiz pela cautela no processo de retomada do Pedro. Mas eu acho que é o momento de se chegar num segundo ponto dessa retomada. Do Pedro conseguir ser um pouco mais participativo. Não estou cobrando o Pedro fazendo hat-trick terça-feira não, gente. Eu não fiz isso em momento nenhum, mas precisa dar uma retomada, precisa dar uma virada, o Pedro ser um pouco mais participativo, né? Aproveitar melhor as bolas que chegam para ele. Ele não conseguiu tomar as melhores decisões no jogo contra o Esperance quando acionado. Então pode ser um jogo muito importante para ele terça-feira, para dar uma rodada aí e pensar nas oitavas de final. Uma grande atuação do Flamengo. E aí, pegando o gancho, o Renato Gaúcho ontem, na entrevista coletiva de véspera do jogo contra o Ulsan, técnico do Fluminense, fez um desabafo sobre o que está sendo visto até agora na participação brasileira nesse Mundial. Então eu vou abrir aspas aqui para o Renato Gaúcho. As vitórias do Botafogo e do Flamengo mostram a força do futebol brasileiro. A gente tem que valorizar o que o Abel vem fazendo no Palmeiras, Felipe Luiz no Flamengo e o meu xará Renato no Botafogo. Fecha aspas. Deixa eu dar um pause aqui. Que bom, Renato. Que bom que a linha seja essa. Independentemente da nacionalidade do treinador, nós estamos falando de camisas brasileiras no Mundial. E se o técnico é português, brasileiro, argentino, uruguaio, inglês, não importa. São os clubes brasileiros que vão se destacando e vão fazendo um bom papel. Renato muitas vezes já adotou um discurso meio antipático com o técnico de fora. Que bom que a linha está sendo essa agora. Inclusive, até esqueci de falar isso no vídeo de ontem, achei muito simpática também a declaração do Renato Paiva, falando sobre os profissionais brasileiros, depois da vitória do Botafogo contra o Paris Saint-Germain. Seguindo na fala do Renato, abrindo aspas de novo. Se brasileiro vem para o Mundial e perde, falam, o futebol brasileiro não consegue medir forças com o europeu. Se ganha, falam, o futebol europeu está voltando das férias. Isso não existe no futebol. Fecha aspas. Vamos lá. Aí a gente entra num ponto que é mais sensível e esse é o ponto mais quente do debate no momento. Qual é a real distância? Existe uma distância? A gente consegue ou não consegue medir forças com o europeu? Tudo aquilo que se concluiu pela última década, principalmente, ou pelos últimos, 15 anos,
toda aquela visão era distorcida? Todo mundo que viu essa distância estava errado? Ou apenas é uma questão da gente entender o tamanho da distância? Ou apenas se superdimensionou a distância? Ou a distância foi num patamar alto e reduziu nos últimos tempos? Eu acho que essas são as respostas que a gente vai continuar tentando encontrar depois dessa participação brasileira do Mundial de Clubes. Minha opinião hoje, dia 21 de junho. Você sabe que opinião é uma coisa que a gente pode mudar, né? A gente pode manter uma opinião até o fim, mesmo que ela seja minoritária, ou às vezes a gente pode falar, caramba, tem um outro caminho aqui, tem problema nenhum em fazer isso, né? Tem problema nenhum. O que eu continuo pensando? Eu continuo pensando que há uma distância. Eu continuo pensando que o top, o prime, a galera que concentra a grana, o bolo do dinheiro da Europa, está acima da gente. Continuo achando que o Paris Saint-Germain, que o Manchester City, que o Real Madrid, que o Bayern de Munique, que o Barcelona, que o Liverpool, etc, etc, etc. Essa galera tá surfando uma onda que a gente não consegue surfar ainda. Eles arrecadam muito mais. Você quer ver uma coisa? Ontem, até durante o jogo do Chelsea com o Flamengo, na hora que o Jackson é expulso, eu lembrei do valor que o Chelsea pagou pelo Jackson, na negociação lá com o Villarreal. 37 milhões de euros custou o Jackson. O Estevão custou a esse mesmo Chelsea 45 milhões fixos. Tem os gatilhos de metas lá, que podem ser batidos ou não. Mas veja, entre o Jackson, que já tem 22 anos, né, ele foi contratado com 21, se não me engano, e o Estevão, que parece muito mais talentoso, olhando assim o início de cada um, me parece que o Estevão tem potencial para chegar numa prateleira bem maior que a do Jackson. Ele custou 45 e o Jackson custou 37. Peraí, eu acho que isso mostra duas coisas, tá? Uma é uma verdade absoluta, outra é um debate. Primeira coisa que isso mostra, olha o poderio que tem um clube como o Chelsea para pagar o que pagou num cara como o Jackson, que é bom jogador, que está fazendo uma boa trajetória até agora, interessante, mas, né, merece tomar uma punição além da automática pela entrada criminosa que deu no Ayrton Lucas ontem. Uma vergonha, um jogador do Chelsea no Mundial de Clubes dar uma entrada daquela. Negócio pavoroso, pavoroso. Então isso mostra que, caramba, os caras têm grana, né? Como a gente disse ontem aqui, o Paris Saint-Germain, no meio da temporada, pagou 100 pau do Kvaratskhelia, irmão. De euros. Nós não conseguimos fazer movimentos de tal monta. Não somos capazes hoje. Segunda coisa que essa negociação, o comparativo dessas duas negociações grita para mim, aí eu acho que é um debate, é uma pergunta, é um questionamento. Será que esses valores de mercado de alguns jogadores europeus não estão superdimensionados? Será que eles não estão puxados muito para cima justamente pelo hype do futebol europeu? É uma questão. E talvez os valores pelos quais estejamos vendendo Estevãos, Rodrigos, Vinícius Júnior não estejam baixos demais pelo potencial que eles têm? Essa é uma pergunta, porque tudo bem, quando ele sai daqui, ele está no estágio de formação ainda. Quando os caras vêm compra com 16. O moleque às vezes não chegou nem no profissional, não ganhou nada no profissional. Pum, já compra logo, para comprar barato. Só que aí você compra por 45, um moleque que daqui a um ano pode estar valendo 100. 120. Olha o lucro que você teve nessa operação. Então os caras vêm aqui, e aí tem uma questão de câmbio também, é 1-6, né? Quando a gente brinca com o euro. Isso dificulta a nossa situação, sem dúvida. Os caras vêm aqui, sabem que alguns dos nossos clubes estão ferrados, vão pagar barato, mas pagam caro às vezes em bagre. Não estou dizendo que o Jackson é bagre não, tá? Não estou dizendo isso, estou falando de uma maneira geral. Às vezes pagam próximo do que pagam num talentosíssimo Estevão, num bagre lá, 25, 30, 35 milhões de euros. Porra, tem alguma coisa nesse mercado que talvez esteja errada. E talvez o Mundial esteja nos mostrando isso e abalando convicções. Ontem, quando eu fiz o vídeo do Instagram sobre a vitória do Flamengo, eu terminei falando isso. Olha, esse Mundial ele pode estar fazendo a gente mudar convicções. E pode fazer o próprio mercado mudar as convicções sobre os preços que são pagos hoje nas negociações por atletas de lá.
Eu acho curioso, acho que o Mundial pode trazer esse benefício para o debate. Mas voltando ao ponto, não perdendo o fio, como vocês sabem, eu continuo achando que essa distância é grande. Eu continuo achando que do top, do prime, é a distância. E quando a gente conclui isso não é baseado no nada. Porque parece que uma competição cujo andamento sequer passou da primeira fase, nós estamos no meio da segunda rodada da competição, parece que já é suficiente para a gente jogar por terra a análise de 15 anos, dos últimos 15 anos. Desde 2012, nós não ganhávamos de um time europeu. Então, quando a gente diz, nossa, eles estão à frente, será que isso é baseado no nada? Eu acho que não. Desde 2012 nós vínhamos sofrendo nas mãos deles. Nós tivemos em algumas edições problema para passar da semifinal. Lembra? No formato anterior, o brasileiro chegava, entrava na semifinal. Nós caímos na semifinal com o Internacional em 2010, com o Atlético Mineiro em 2013, com o Palmeiras em 2020, com o Flamengo em 2022 e quando o brasileiro entrou nas quartas, que foi o Botafogo em 2024, nós caímos também. Sabemos do contexto específico, se você pegar, por exemplo, o caso do Botafogo, que chegou praticamente na véspera do jogo ao Catar, a gente sabe do caos que foi, fim de temporada, mas é um fato, né? Nós caímos para Mazembes, Pachucas, Aos Hilaus, nós caímos para essa galera aí. É ou não é verdade? Al-Ahly, nós caímos para essa... Tigres, na verdade, né? Nós caímos para essa galera aí. Raja Casablanca. E isso desde 2010. Nós estamos falando de 2010, 2013, 2020, 2022, 2024. Então, quando a gente falava da dificuldade brasileira no panorama do Mundial, no panorama mundial, não era algo tirado de vozes da cabeça. Era o que a realidade nos mostrava. Mas aqueles que passaram para a final, os últimos 4, perderam. O Grêmio perdeu em 2017. Foi um jogo apertado, 1-0 para o Real Madrid. Perdeu. O Flamengo perdeu em 2019. Teve bons momentos contra o Liverpool, mas perdeu. O Palmeiras perdeu em 2021 e tal. E o Fluminense em 23 com a goleada. Perdemos. Se a gente for ampliar o escopo da análise para a seleção brasileira, para as Copas do Mundo, de uma maneira geral, 2006 deu Europa, 2010 deu Europa, 2014 deu Europa, 2018 deu Europa. E 2022 deu América do Sul contra um europeu na final, num contexto com o Lionel Messi, um contexto muito especial. Então, não me parece que seja algo, assim, fora da realidade. Se você pegar a Champions, que é a principal competição deles lá, veja o que a Champions hoje representa para o futebol mundial. Não é que ela tenha o rótulo tirado também de vozes da cabeça de melhor competição de clubes do mundo. Ela é de fato. Ela é de fato. A competição dos melhores jogos, dos melhores enfrentamentos, dos jogos memoráveis, a competição que é a obsessão de todo mundo, com vários jogadores brasileiros lá se destacando, fazendo gol de título. Isso não foi uma coisa inventada. Não, o crescimento da Champions League, a ponto, inclusive, de fazer clubes se movimentarem para criarem uma outra competição nos mesmos moldes. Por quê? Porque o dinheiro está lá, porque, né, o produto... E aí, quando a gente fala de percepção, o produto é muito importante. Assim, como o produto é tratado, como o produto é cuidado, ele melhora a percepção. Eu não acho que ele causa uma distorção a ponto de você pegar jogos péssimos e fazer o mundo inteiro achar que esses jogos são maravilhosos. Isso, gente, isso é impraticável, né? Respeitando minimamente a inteligência das pessoas, a UEFA pode pegar a segunda divisão italiana. Ela vai pegar lá um Breccia e... Não sei nem quais são os times da segunda divisão italiana hoje. Um Breccia e Cagliari. Aí ela vai envelopar com o selo da UEFA, vai botar lá a UEFA Champions League e de repente esse jogo vai ser maravilhoso. Não, ele não será maravilhoso. Não é tão automático assim. Porque você deu ali uma cara, botou uma roupa bonita, o jogo ficou bom. Não, não necessariamente, mas isso ajuda. Isso ajuda. E
em cima do que a Champions faz, nós aqui fomos mudando um pouquinho a Libertadores, a cara da Libertadores, adaptamos a ideia da final única. Por quê? Porque a gente olhou lá fora e falou, pô, os caras estão fazendo melhor do que a gente. O que os caras estão fazendo tá certo. O que os caras arrecadam de patrocínio, de grana, pô, tá dando certo. Vamos tentar fazer igual. Vamos copiar as boas ideias. Assim como tentaram muitas vezes lá fora copiar o que a gente fazia no futebol, ou pelo menos se espelhar um pouquinho no que a gente fazia, hoje a gente também se espelha em como eles tocam esse negócio e até como se desenvolveram taticamente também. Porque não dá pra gente ficar nessa arrogância de achar, não dá pra gente achar, galera, até junho, até antes de começar o Mundial, que a gente está atrasado, que taticamente os nossos treinadores não têm inovado, que a gente precisa de um técnico estrangeiro, aí a gente vibra com a chegada do Ancelotti na seleção. E com 2 rodadas de Mundial, a gente fala, não, nem precisava, hein? A gente nem estava tão mal assim. É só isso que eu acho. Então, as minhas convicções, o que esse Mundial tem me despertado não é necessariamente um abalo de convicção, mas de uma abertura para um debate assim, poxa, qual é a real distância? Primeira coisa é a gente entender se essa distância nunca foi tão grande quanto parece, eu acho que foi, e eu acho que ela está sendo encurtada, por N motivos, porque também os nossos clubes aqui melhoraram. Você pega aí, dos 4 brasileiros que estão no Mundial, 3 deles hoje são potências financeiras, não do Brasil, na América do Sul. O Flamengo é uma potência financeira que arrecada na casa de 1 bilhão e que se estruturou para isso e que fez um trabalho de uma década para chegar no patamar que chegou. O Palmeiras é um clube que fatura na casa de 1 bilhão porque se estruturou para isso, porque teve a ajuda do Paulo Nobre e teve e teve gestões que se sucederam e que mantiveram o índice de acerto na gestão financeira do clube. O Botafogo é uma potência financeira hoje do continente porque tem um bilionário investindo como John Textor. Isso ajuda a encurtar a distância, não ajuda? Não foi o dinheiro um dos fatores para o aumento da distância deles para nós? O dinheiro também está ajudando para que a gente encurte essa distância. A minha visão hoje é essa. O que eu estou tentando buscar de resposta é para qual patamar essa distância reduziu. Para mim está claro que ela reduziu. Ainda estamos atrás, continuo achando. Não, se o Flamengo for campeão do mundo, o Palmeiras for campeão do mundo, isso não vai mudar a minha percepção. Ainda estamos atrás, mas talvez não estejamos tanto quanto estivemos um dia. Porque aqui nós temos um bom campeonato, nós temos uma boa liga, os nossos estádios melhoraram. A gente ainda tem um calendário ridículo, risível, patético, o calendário brasileiro. Vergonhoso. Quero ver como é que vai fazer se um brasileiro ganhar a Libertadores, com o Brasileirão indo até o dia 21 de dezembro e o Intercontinental também acontecendo em dezembro. Vai fazer o quê? E aí, dona CBF, você vai fazer o quê? Você vai obrigar o time que ganhou a Libertadores a abrir mão do brasileiro? Você vai empurrar o calendário para 2026 e as férias dos caras? É uma vergonha, é uma vergonha. Mas convenhamos, a nossa liga é boa, porque os clubes aqui receberam investimentos ou arrumaram as suas casas e aumentaram as suas capacidades de investir. Vem bons jogadores para cá, vem jogadores, não é mais aqui do futebol brasileiro, não chega só como chegava antigamente, o cara com 37, 38 anos para jogar um ano e encerrar a carreira. Os caras estão vindo até mais cedo para cá, estão elevando o nível do Campeonato Brasileiro, estádios melhoraram, como eu já disse, gramados melhoraram, nossa liga é boa. Então a gente também melhorou. Talvez, a gente não tenha destacado ou enxergado melhor essa mudança. Talvez porque não tenhamos tido até então, a partir do momento em que essa distância começou a diminuir, uma amostragem como o Mundial nos proporciona agora. Entenda? Então essa é a resposta pela qual estou em busca ao final desse Mundial, espero ter chegado a ela. O quanto nós reduzimos a distância e quais foram os motivos. Eu acho que tem méritos do futebol brasileiro, que eu acabei de citar, para a redução dessa distância. Bom, aí,
Deixa eu seguir na fala do Renato. O Renato fala assim, ó, abre aspas. Porque no final do ano, quando tem o outro Mundial, quando o futebol europeu pega os brasileiros tendo feito entre 70 e 80 jogos no ano, ninguém dá essa desculpa de cansaço, volta de férias e tal. Ninguém fala, o time brasileiro está cansado. Quando o time europeu atropela, aí falam, realmente não dá para medir forças com eles. Aí quando o futebol brasileiro começa a ganhar e se destacar, começam, o futebol europeu estava de férias. Eu não concordo. Fecha aspas. Nisso aqui, o Renato está coberto de razão. E eu estou falando isso a semana inteira. Tudo bem, o Porto, quando o André Vilas Boas fala, estamos em fim de temporada, ok, é uma verdade, é factual, galera, não dá para brigar com o fato, o Porto está em fim de temporada. Jorge, mas ele fez os mesmos jogos, a quantidade de jogos do Porto foi praticamente igual a que o Palmeiras fez no primeiro semestre desse ano. Verdade. Mas não vamos ignorar que é o fim de temporada, que tem desgaste físico, que tem o desgaste mental, de ausência da família por perto, viagem para lá, viagem para cá, pressão, cobrança por resultado. Então é fim de temporada. Nós estamos falando de um processo que dura 10, 11 meses. E quando chega no final, você só quer saber de férias. Tua cabeça está em outro lugar. Agora, isso aconteceu sempre com o brasileiro, com o sul-americano, que chegava arrebentado em dezembro, e o europeu ia lá, plau! E não tinha pena. A gente vai ter pena por quê? Ninguém teve pena do Botafogo. Nem aqui tiveram, tá? Nem aqui tiveram. Pega o vídeo que eu fiz no dia seguinte de Pachuca e Botafogo e vê lá o que a galera tá dizendo do vídeo. Aqui ninguém teve pena também. Por que o europeu vai ter? Todo mundo entra na zoeira. Mas a verdade é que o Botafogo, se tivesse... Vamos falar... O Botafogo, campeão da América, campeão brasileiro de 2024, se ele chega inteiro pra pegar o Pachuca, é 3-0 pro Botafogo. Porra, é verdade. Só que ele saiu daqui, ele ganhou o brasileiro no dia 9 de dezembro, às 18 horas ele deu volta olímpica, tomou um banho, foi pro aeroporto, pegou o avião que não era pra ser, pegou o avião errado, por culpa dele, aí a culpa é dele. Contratou o avião, vou contratar um avião para reclinar a poltrona pra galera chegar descansada. Quando chegou o avião não era esse. Aí tem a foto emblemática do John com as pernas pro alto, na poltrona da frente, jogador deitando no chão. Uma vergonha. Mas tudo bem, aí é culpa do Botafogo. Mas o calendário não é culpa dele. Aí ele sai daqui na noite do dia 9, chega lá quase no final do dia 10, com um fuso horário desgraçado, dorme... Acorda no dia seguinte pra fazer um treino leve, no outro dia tem o jogo com o Pachuca no Mundial, porra. Aí ele toma 3-0. E o Pachuca ficou com peninha? Algum europeu, o Real Madrid ficou com pena, o Ancelotti chegou na coletiva e falou, puxa, que pena, né, pelo Botafogo, a gente queria tanto que eles chegassem na final, mas coitados, né, tiveram essa logística complicada, a gente não pôde enfrentar eles, minha solidariedade aqui, ninguém teve, porra, então a gente vai ficar com essa pena deles também, eles que se virem, eles que façam o lobby deles lá na UEFA, na FIFA, pra tentar mudar o calendário do Mundial, aí quem grita mais ganha, né, aí é quem tem mais poder de lobby, de influência que vai levar essa aí. Aí é problema deles. Nisso aqui, estou totalmente com o Renato. Totalmente. Ninguém teve pena de nós. Ninguém. Agora, tem um último ponto aqui. Se um europeu... Vamos lá. Outra verdade aqui. Que não vai ser uma boa campanha no Mundial que vai mudar essa minha percepção, tá? Essa aí dificilmente vão me convencer do contrário. Isso não desmerece o que o Botafogo fez... O que o Flamengo fez ontem, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas óbvio que o Mundial não é a obsessão que é para eles, que é para nós, não é para eles. Entenda? Para eles, a obsessão, a grande conquista da temporada é a Champions. Para nós, o Mundial de Clubes está acima. Isso é uma verdade, galera. Mas o PSG entrou de sacanagem no Mundial? Não entrou não. Entrou a Vera. O Chelsea entrou de sacanagem no Mundial? Não, vê como o Chelsea bateu ontem. Vê a pegada do Chelsea, vê a entrada do Jackson, se eles estão de sacanagem. Agora, a gente põe mais energia nisso do que eles. Pô, galera, isso é verdade. Por que a gente vai ficar brigando com a verdade? Isso é verdade, a gente põe mais gás nesse negócio do que eles. Simples. Simples. Agora, eles têm uma imagem institucional a zelar. Então, eu acho que esse Mundial também vai ter um efeito, assim como muda as nossas convicções, vai mudar a deles também. Porque não dá para um clube como o Chelsea, para um clube como o Real Madrid, como o Paris Saint-Germain, passar sufoco, jogar de sacanagem, passar vexame no Mundial de Clubes,
Porque é a imagem da instituição, é uma competição que está indo para o mundo inteiro. E não ignorem o componente rede social. Não ignorem. Os portugueses pegaram uma pilha desgraçada da zoeira dos brasileiros em cima do Porto. Desgraçada. E em cima do Benfica também, por mais que o Benfica não tenha cruzado com o brasileiro até aqui no Mundial. Pegaram uma puta de uma pilha. Um monte de texto, colunista falando sobre isso, vai na rede social, português e brasileiro tretando. Não, porque vocês ficam ligando pra isso, não sei o quê. Amigo, pegaram uma puta pilha. E isso, não se engane, que dirigente também olha para a rede social. E não é só dirigente brasileiro, não. Então isso pode fazer essa repercussão mundial. A capa do L'Équipe, depois da derrota do PSG, caíram de um pedestal. Não é a capa assim, PSG perde a invencibilidade recente, PSG sofre uma derrota inesperada, surpreendente. Não, foram além. Trataram como tombo. Entendeu? Então, não dá. A imprensa espanhola, eu disse aqui essa semana, eu estava ouvindo o jogo do Real Madrid na Cadena C, Rádio de Madrid. Os caras lá, não fui eu que disse não, ô imbecil, foi o narrador da Cadena C, foi o comentarista da Cadena C. Quem é um imbecil sabe. Para nós aqui, o Real Madrid está encarando como pré-temporada, é o primeiro jogo do Xabi Alonso, ele está conhecendo o time. Eles foram com esse espírito, a imprensa espanhola para o primeiro jogo. Eu acho que ao final desse Mundial eles vão concluir que não dá para jogar o Mundial com esse espírito. Aí é problema deles. Então eu acho que esse Mundial, a nossa campanha, o desempenho deles, vai mudar a abordagem por parte deles também. Então é um torneio para mudar convicções. E aí eu vou dizer, a maior surpresa que esse Mundial me causou, para fechar de verdade, o formato desse Mundial pegou, as pessoas se mobilizaram para o Mundial, os jogos estão melhores do que eu esperava, pegou, é a primeira edição e eu acho que tem tudo para dar super certo. E acho que os europeus no Mundial de 2029, com tudo que está acontecendo, vão chegar diferentes. O discurso vai ser outro, porque tem que ser outro. Porque são instituições grandes que não podem se conformar em passar vexame. E alguns estão passando. Amigo, olha a distância do Bayern de Munique pro Boca de hoje. Esse Boca que nem passada pré-Libertadores passou, nem Sul-Americana pegou, porque ele caiu logo no início da pré pro Alianza Lima do Peru. Nem nas finais do Campeonato Argentino chegou. Um suador para ganhar do Boca, desse Boca horroroso. Olha o que o Bayern precisou. Eles não vão querer normalizar isso, não. Então eu acho que também vai mudar convicções do lado de lá. Bom, é o que eu penso. Estou em processo de entendimento, de revisão daquilo que a gente tinha como verdade absoluta nos últimos anos. Vamos ver se eu chego a essa conclusão no final do Mundial, até 11 de julho. E você, o que você pensa? Deixa a tua opinião nos comentários. Bom sábado, bom fim de semana. Like do vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau!